Muito bem, minha gente. Chegamos ao capítulo 16 do nosso Frees curso. Então, nesses capítulos finais agora, 16, 17, 18, 19 e 20, em 3 dessas aulas, eu vou explicar o nosso terceiro assunto que falta para o curso básico. Né? Eu disse que o primeiro era os correlativos, as Tabelwörter. O segundo é o uso desses particípios, que a gente vai ver, que vai começar a ver hoje. E o terceiro é o verbo, a forma verbal do condicional. E com isso está o conteúdo do curso básico todo, tá bom? Esse particípio, ele é explicado de diversas formas. Essa maneira que eu utilizo aqui foi baseado no método Che, que é um método que foi criado por um padre húngaro, e eu ensinei durante muito tempo com o método Che. Sempre que eu tenho oportunidade, eu também faço, porque é um método completamente direto. Você sai conversando com o aluno respondendo do nada, sem caderno, sem caderno não, tem que ter anotação, sem livro, ele vai falando e aprende esperando dessa forma, né? Então foi elaborado por mim baseado nesse Che metodo, que era o meu apelido no Esperantujo. Um jeito simples de aprender uma ideia complexa. O que é essa ideia complexa? A ideia em si, ela não tem, perdão, tanta complexidade. É a forma como ela é utilizada é que gera uma infinidade de possibilidades que é muito utilizado dentro do Esperanto, serve para muita coisa. A gente tem esses particípios, e tanto presente, passado, ou gerúndio também, do latim. Só que em português, a forma como é estruturada, como era estruturada no latim, que veio do grego, do que no grego também tinha, se perdeu. Mas a gente utiliza palavras que significam isso, que são vindas de lá. A gente diz assim, viajante, que é o cara que viaja, pessoa temente a Deus, esse temente que teme, ou então um pedinte, né? Pedinte, aquele que pede, um transeunte, aquela pessoa que está transeunte e de os que estão indo ao longo dia para algum canto, certo? Então são palavras, são restos, resquícios do particípio dentro do português. Então, eu vou utilizar esses diapositivos aqui, essas pranchas, como se fosse um professor utilizando o método Che, tá? Então ele pergunta lá, ele diz, mi estas instruisto, né? Mi estas instruisto. E o garoto diz, mi estas lernanto, lernanto. Ni estas lernantoi, nós somos lernanto. Então vocês estão vendo que a palavra lernanto, ela pode estar no singular, no plural, lernanto. E elas dizem, ni essas lernantinoi, lernantinoi, alunas, né, estudantes, garotas. Kio mi estas, o que eu sou? Eu sou o quê? Kio mi estas? E ela responde, vi estas instruisto. Você é um professor. Ok. Kio li estas? Aí ele pergunta, Kio li estas, aquele garoto. Li estas lernanto. Ele é um aluno, um estudante. Kio estas lernanto? O que é um lernanto? Kio estas lernanto? Aí a resposta é um homo kiu lernas, certo? Lernanto é alguém que aprende. Esse que é um relativo de pessoa, né? Homo kiu lernas, o qual lernas. Então vocês estão vendo que na palavra lernanto tem essa raizinha aí, lerne de lerna, de estuda, né? Um lernanto. Então, sed la homoj estas diversaj. La homoj estas diversaj. Kelkaj homoj lernas, alguns lernas, kaj unu homo lernas, la alia skribas. Certo? Unu lernas, la alia skribas. Então, ĉu li kiu skribas estas lernanto? Lernanto lernas. Kiu skribas estas lernanto? Aí ele fala, ne estas lernanto, sed scribanto, certo? Scribanto, scribas. Lernanto, lernas, scribanto, scribas. Que ele vi diras per uno vorto, como você diz, com uma palavra, homo que o legas. Homo que o legas.
leganto. Homo kiu legas, leganto. Kiel vi diras per unu vorto, homo kiu manĝas. Homo kiu manĝas. O homem que come é um leganto, escribanto, lernanto? Não, ele é um mangianto. Mangianto, certo? Mangianto está lá na listinha lá. Lernanto, escribanto, mangianto. Kiel vi diras per unu vorto, com uma palavra, por meio de uma palavra, homo kiu trincas. Trincas, trincanto, certo? Trincanto. Aparece lá o trincanto. Kiel vi diras per unu vorto, homo kiu amas. Homo kiu amas. Estas amanto. Tá vendo o nosso amante? Né? Amanto. Amanto, em Esperanto, significa o homo kiu amas. Tá? Então, ĉu vi komprenas la novajn vortojn? Vocês entendem, compreendem as palavras novas? Yes, ni bone komprenas. Né? Nós compreendemos bem. Kion li faras? O que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Li staras, né? Ele está de pé. Então, se li staras, kio li estas? Li staras, kio li estas? Se li staras, li estas staranto. Staranto, assim como um leganto, que o legas, scribanto, que o escribas, ele é um staranto, que o staras, certo? Staranto. Ĉu vi estas starantoj? Aí, vi, vocês são staranto, que estão de pé. Ne, ni estas sidantoj. Por que sidantoj? Porque eles sidas, certo? Staranto, sidantoj. Staranto é homo kiu staras. Homo kiu staras, staranto. Homoi kiu sidas, estas sidantoj. Certo? Homoi kiu sidas. Lernanto é o homo kiu lernas. Scribanto, homo kiu scribas. Leganto, homo kiu legas. Mangianto, homo kiu manĝas. Trincanto, homo kiu trinkas. Amanto, homo kiu amas. Certo? Vocês estão vendo que muitas dessas palavras, por exemplo, voyagianto, homo kiu voyagas, você tem uma palavra em português para dizer isso, é um viajante, um voyagante. Mas em Esperanto, você pode pegar qualquer verbo e botar esse anto, você vai entender que é uma pessoa, algo que, tchan, 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 certo? Então, amanto, homo kiu amas. Você tem a palavra amante, mas você não tem a palavra, e tem a palavra leitor, escritor, scribanto. Mas mangianto não tem. É o quê? Um comente, um comedor, trincanto, um bebente, um ser bebente que bebe. Tá entendendo? Um bebedor. Então, às vezes, vai ter coisa que não vai ter palavra. Você apenas tem que entender o que é que significa em Esperanto. Tá? Então, a gente vai fazer um controle. Controlo é verificação, não é controle, certo? Controle, controlar em Esperanto é regi, regi. Um reguilo é um instrumento de controle. Um telereguilo é um controle remoto. Telereguilo. Mi faras controlo. Vamos fazer uma verificação. Mi petas bonvolu diri kion faras la lernanto. Kion faras la lernanto? Aí todo mundo logo diz assim, la lernanto lernas, né? É evidente, la lernanto lernas. Mas eu digo assim, bonvolu diri, sed bonvolu diri, queiram dizer, por favor, digam, per aliaj vortoj, com outras palavras, ne diru la vorton lernas. Não pode dizer a palavra lernas, certo? Kion faras la lernanto? Aí diz, la lernanto, o que é que o lernanto faz? Ele sidas com la libro, certo? La lernanto, sidas com la libro. Ah, beleza. Li atentas, la lernanto atentas. La lernanto rigardas la tabulon. La lernanto faras notojn, faz anotações, certo? Li faras exercojn, certo? O lernanto faras exercojn. Beleza, isso aí é um lernanto, tá vendo? Para entender todos o que é um lernanto faz sem dizer a palavra lernas. Muito bem. Kion faras scribanto? Scribanto não pode dizer escribas. Aí ele diz assim, metas vortojn sur la paperon. Coloca palavras sobre o papel.
Muito bem. Kion faras leganto? Leganto, tenas la libro em la mano. Mantém, segura o livro na mão. Tenas não é ter. O verbo ter é havas, ou possedas, possui. Havas é ter. Tenas é mantém. Lembra do ten? É mantém, certo? Segura. Segura um livro na mão, em la mano. Liaj okuloj iras sur la frazo. O leganto, ó, kion faras leganto? Liaj okuloj, seus olhos vão andando sur la frazo, sobre as frases. Tá certo? Kion faras mangianto? O que faz o mangianto? Metas la mangiaĵon en la buŝon. Coloca a comida dentro da boca, certo? Beleza, isso aí é o que faz o mangianto. Machas, machas é mastiga. Machas. Ou então englutas, engole. Isso aí é um mangianto faras. Muito bem. Kion faras trincanto? Um trincanto. O trincanto, verŝas akvon en la buŝon. Derrama a água para dentro da boca, certo? Verŝas akvon en la buŝon. Beleza, isso é um trincanto. Ok. Kion faras amanto? O que faz um amanto? O amanto escribas leteron com belaj vortoj. Muito bem, escreve uma carta com belas palavras. O amanto aĉetas florojn kaj ĉokoladojn kaj donas al la knabino. Isso não é um bom exemplo do amanto? Aĉetas floron kaj ĉokoladojn kaj donas al la knabino. Muito bem. Gesinjoroj, ĉu vi havas praktikon? Vocês têm prática nisso? Isso aí é legal quando está dando aula no time todo, que as pessoas dizem as coisas mais loucas do que cada uma dessas pessoas faz. Os alunos, o que é que o Leonardo faz? Aí ele diz, ne vides alien. Nós vimos outros, né, fazendo os amanto aí. Então, aqui a gente termina a primeira parte dessa lição 16 com... há mais outras. Na verdade, existem mais 5. São 6 partes. Eu vou dar duas na lição 16, mais outras 2 na 17 e 18, mais 2 na 19 e 20. Tá joia? Muito bem. Entendam direitinho isso aí, que esse é o começo para entender as outras possibilidades que existem nesses particípios. Até lá, até a próxima.